Gente, um ótimo dia para você. Hoje nós vamos dedicar esse nosso bate-papo para todas as pessoas que vivem esgotamento profissional. E, Wellington, quando a gente fala sobre esgotamento profissional, nós estamos falando de profissionais que atuam na área da saúde. Então, aí entra todo mundo, tá? Técnico de enfermagem, enfermeiros, médicos, psicólogos, psiquiatras. A galerinha da saúde mental aí entra no pódio, né? Nesse esgotamento profissional. Estamos falando de advogados, estamos falando de contadores, estamos aí numa época de imposto de renda. Sim. Então, os escritórios de contabilidade estão, assim, no ápice uma do loucura, estresse, né? Uma verdadeira do ano. loucura. Exatamente. Estamos falando de profissionais da polícia, né? Então, assim, quem participou a semana passada e quiser participar novamente essa semana, mandando o seu depoimento, estamos aqui aguardando o seu depoimento. Estamos falando de pessoas que lidam com vida e morte e vida, tá? Não menos importante e tem sido muito presente no consultório, a equipe de educação. Então, professores, coordenadores, todo mundo que faz parte do coletivo da educação está no ranking dos profissionais que mais são impactados com o estresse profissional. E muitas vezes é confundido com ansiedade. Muitas vezes é confundido com depressão. Na verdade, quando a gente fala da síndrome de burnout, a gente fala sobre também essa depressão. E essa depressão, ela tem como origem as suas dores causadas no ambiente de trabalho, tá? Então, eu começo a ter reações físicas onde eu tenho dores musculares, eu começo a ter reações físicas com mal-estar estomacal, eu tenho a insônia, eu apresento, nós temos três tipos dela, tá? Então eu apresento negação, eu não quero ir, eu não quero estar presente. Eu começo a passar mal no domingo, no final do dia, quando eu lembro que eu terei aquela semana dedicada àquele ambiente, àquele local, àquelas pessoas. E automaticamente a gente tem uma grande dificuldade em pensar como eu vou sair dessa. Como eu vou me recuperar, como eu vou ter cura se eu preciso trabalhar. Afinal de contas, temos contas a pagar, temos os nossos compromissos, temos crianças para sustentar, né? Verdade. Automaticamente, o que é que se pensa? Ferrou, não tem o que ser feito. Então, para a gente trabalhar com essa síndrome, diminuindo os sintomas causados e trazidos por ela, a ideia nem sempre vai ser vou pedir demissão, né? A ideia nem sempre vai ser vou trocar do meu ambiente de trabalho. Por quê? Existe a possibilidade de você ser ou estar vivendo uma outra situação, que é o vício no trabalho, né? A gente já falou sobre isso em janeiro desse ano, quando eu trouxe pessoas que têm um perfil workaholic. O que é isso? Eu sou viciada no trabalho. Então eu trabalho 10 horas por dia, 12 horas por dia. Eu não desligo em momento nenhum. Eu penso durante a noite sobre como vai ser o meu dia posterior. Eu passo os fins de semana planejando o meu ambiente de trabalho, como serão as minhas reuniões, o que eu vou falar, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. As relações interpessoais, elas também são muito impactantes. Então, a gente, diante, né, daquela rotina do estresse, a gente começa a ter um colega que nos prejudica, né? Entre aspas, eles nos prejudicam. Entre aspas, eles nos causam mal-estar. Entre aspas, eu não quero ver aquela pessoa. Eu não quero estar com aquela pessoa. Ela provoca em mim incômodos. E essa outra pessoa pode ser um par, né, que esteja ali hierarquicamente no seu mesmo nível, ou pode ser um gestor, pode ser um líder. Então, essa síndrome, ela pode também ter sido originada por você sofrer agressões psicológicas no ambiente de trabalho. Você pode sofrer agressões morais no ambiente de trabalho. Então, como na última segunda-feira nós tivemos o dia 1º de maio, o dia dedicado ao trabalhador, esse foi o motivo pelo qual eu escolhi batermos esse papo hoje. Entendi. Falar sobre o que a gente tinha para celebrar, o que é que nós temos para celebrar. Porque tem muita gente aí que não está celebrando, não celebrou e não tem o que ser celebrado. Porque os ambientes de trabalho são hostis, agressores
e adoecedores, né, Wellington? Verdade. Quer comentar? Tem uma pessoa falando aqui conosco no nosso WhatsApp, ele é um agente da segurança pública, ele disse: bom dia, lembre a doutora dos profissionais da segurança pública, nós que lutamos todos os dias em prol do cidadão. Perfeito. Eu falei os policiais, né, nesse sentido de englobar todos, né? Toda essa equipe que está aí diante da segurança. Então, bombeiros, policiais, guardas municipais, todos vocês, né, estão dentro desse grupinho que, sim, vivem o estresse profissional, que vive o esgotamento. Quando a gente fala sobre essa palavrinha, né, em inglês, bem complicadinha de a gente pronunciar, ela está falando sobre esgotamento. É como se fosse uma explosão, tá, Wellington? E assim, infelizmente, quando não é bem cuidada no início, ela passa a se tornar algo mais complexo e a gente pode ter aí transtornos. Aí vem os transtornos de ansiedade, você pode ter o pânico. Então, o ideal é, assim que você começar a se reconhecer nesses sintomas de adoecimento, eu falei alguns, mas eu posso... Minhas anotações dessa semana estão bem bagunçadinhas, não vou mentir. Então, eu falei alguns sintomas, mas eu vou falar outros agora. Certo. Uma fadiga crônica, aquela sensação de eu não quero sair da cama. Sabe, Wellington? Eu não quero levantar, eu não sinto motivação para levantar da cama. Eu não me sinto preparada. Olha só o poder da mente que a mente tem. Você se capacitou, você passou em um concurso público e diante dessa situação, do sofrimento mental, você se sente ineficiente. Você não se sente bom o suficiente para lidar com as suas tarefas. Então, a fadiga crônica, as dores de cabeça que são incontroláveis, inacabáveis e muito frequentes, dor nos membros superiores e inferiores, dificulta a circulação sanguínea, as contraturas musculares, então eu tenho aquela sensação de chumbo na região dos ombros, dor de barriga, então chegou a hora de eu começar o expediente, vem a diarreia. Sim. E a gente não vai trabalhar. Tontura, aversão ao ambiente de trabalho e às pessoas que lá estão, falta de vontade de sair da cama ou de casa. O pensamento vago, você não consegue lembrar o que é que você tem para executar, então você abre ali o seu e-mail e pensa, cara, o que é que eu ia fazer agora? O que é que eu vou fazer agora? E eu não consigo lembrar. Então, esse esvaziamento na memória, esse esvaziamento na concentração acontece de forma muito, muito frequente. O pedido de ajuda, ele sendo tardio, vai ter esse agravamento em outros transtornos, como eu acabei de colocar. Compartilhando uma situação pessoal, há 2 meses atrás, eu levantei e sem motivos aparentes, eu já acordei chorando. E eu chorei. Eu digo, eu não consigo, eu não vou dar conta. É muita gente mandando mensagem, é muita gente ligando, é muita gente em sofrimento. Estou me sentindo sozinha, eu quero ajudar todo mundo e eu não posso. Olha onde eu cheguei. E aí eu me concentrei, me acalmei, fiz as minhas técnicas de meditação, etc e tal, ok. Continuei trabalhando, no meu ritmo. 1 semana depois, 2 semanas no máximo, aconteceu novamente. Quando eu vi, Wellington, aconteceu o 2º episódio do meu choro compulsivo, dessa minha sensação de não vou dar conta de todo mundo, não vou dar conta de tudo, será que eu sou boa o suficiente? Será que eu não estou me enganando? Eu parei, eu pensei, estou iniciando o processo de burnout. Para tudo. E aí fui pensar nas minhas estratégias, dar uma equilibrada no horário de trabalho, dar uma equilibrada nos momentos de resposta no WhatsApp. E isso é uma dica muito importante, porque como a gente está com esse aparelhinho nas nossas mãos o tempo todo, a gente quer responder o tempo todo. Verdade. Mensagens de trabalho. E tem muita gente que não tem noção e manda mensagem pra gente 11 horas da noite, meia-noite, 2 horas da manhã. Eu compartilhei o caso de uma mãe, de um adolescente que eu atendi há 2 anos atrás, e ela me mandou uma mensagem 23 horas e 58 minutos, dizendo assim, para eu não esquecer, e começou a falar sobre o que estava acontecendo com o filho. E eu respondi no dia seguinte, né, que se ela não tinha condições de lembrar das situações do filho que estava em um processo de ideação e tentativas suicidas, eu não era suficiente para ajudá-la, né? Porque a criança precisa da mãe. A criança, em um caso como esse, um adolescente em um caso como esse, precisa do suporte profissional, sim, mas ele precisa da mãe junto, precisa do pai junto. Então, se uma mãe no dia seguinte não ia ter tempo de falar com a psicóloga do filho sobre a vida dele,
o que mais, né, era deixado para depois. Então, a gente com esses aparelhinhos, a gente tem ficado sim, durante muito tempo, além do nosso expediente, atendendo, respondendo e trabalhando. Então, não podemos seguir nesse ritmo. E cabe a cada um de nós nos policiarmos. Tanto eu quanto o cliente, mandando mensagem aos meus fornecedores fora do horário de expediente, tanto eu quanto fornecedora de um serviço que estou respondendo mensagens fora do meu horário de expediente. Então, ficarmos atentos a todos esses comportamentos que nós estamos nos colocando neles é uma dica muito importante. Então, eu tive essa experiência comigo mesma, com burnout, né? Eu já falei aqui outras vezes, eu já assumi, eu sou viciada em trabalho, eu trabalho muito. E não é porque a gente ama o que a gente faz que a gente tem que estar trabalhando o tempo todo. Então, uma outra dica para se cuidar, caso você esteja se identificando com o que eu estou falando, é pausar. A gente precisa pausar entre uma responsabilidade e outra. A gente precisa ter momentos de descanso. É necessário. Carla, isso não é procrastinação, não? Não, não é. É uma pausa necessária que você vai alimentar o seu corpo, abastecer a sua bateria para você dar conta no dia seguinte do que precisa ser dado. Lembrando que os limites de cada um tem o seu limite, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua história, cada um tem a sua sobrecarga. Então, pensar em tudo isso, minha gente, é muito importante estarmos em vigilância sobre nós mesmos, sobre nós mesmas. Carla, e uma doméstica? Uma doméstica, ela pode viver a síndrome de burnout? Sim, uma doméstica pode ter a síndrome de burnout, considerando que ela está no lar trabalhando. Então, o seu ambiente, o seu escritório, o que é? É a sua casa. O seu escritório é o fogão, é a pia, é o tanque de lavar roupa, é a vassoura, é o rodo. Então, tudo isso, Elton, a gente precisa observar. Então, às vezes, né, as mamães... Oi, Mônica do Piau, tudo bom? Então, todo mundo que está me ouvindo nesse momento está se sentindo esgotada e aquele pensamento que vem assim, cara, eu já fui melhor e não sou tão boa assim não, né? As advogadas que estão aí de plantão, meninas, muito cuidado, né? Ontem eu, exageradamente, só consegui passar mensagem para a turminha dizer assim, olha, amanhã quero você, eu faço questão da sua presença na live, porque eu conheço a sua rotina, eu sei qual é a sua história e sei quais são os impactos de você estar além da sua medida, né, no trabalho. E algumas pessoas foram respondendo, Carla, estou trabalhando até agora, Eu também estava, né? Então, sujo falando do mal lavado. Mas essa semana foi só ontem. Os demais dias, eu encerrei o meu expediente na hora normal, fiz as minhas aulas dentro do previsto, fui fazer os meus treinos. E é muito importante a gente treinar. Gente, atividade física não é frescura, não é manha, não é pra gente chique, não é pra gente metida. Educação física é necessária, é sobrevivência. Então, hoje, você investir em uma matrícula de uma academia, de um crossfit, qualquer que seja a sua atividade física, um pilates, qualquer que seja, vai reduzir o seu investimento em medicamentos futuramente. Então, pensar sobre isso hoje. A gente, os bancários, com certeza. Eu tive muitos clientes bancários há uns anos atrás e com burnout em casos graves de travar o corpo inteiro, Wellington, de estresse mental, de semanas e semanas sem dormir. Então, assim, a minha irmã é bancária, né? Ela fala assim, eu não tenho vida final de mês. Olha só. Então, você tem aí 10 dias no mês em que você está pura tensão. E as outras demandas? Porque você é mãe, né? Você cuida da casa, você cuida dos filhos, você tem vida social para dar conta, você tem marido para dar conta. Então, assim, equilibrar, reduzir, trazer estratégias que você consiga manejar esse seu estresse. Carla, eu consigo fazer isso sozinho? Eu consigo fazer isso sozinha? Consegue. Se observando e tomando algumas atitudes que são drásticas, né? Porque você vai abrir mão, você vai dizer não para o que está te adoecendo e dizer sim para o que vai trazer saúde para você. Então, você consegue sim sozinha, escutando gente que fala sobre saúde mental, ouvindo, né, falando sobre assuntos que estão relacionados à saúde mental, praticando ações de bem-estar com você mesma, com quem você ama.
E caso você não consiga sozinha, buscar ajuda de um profissional para te ajudar. Porque quando não cuidamos desde o início, Wellington, há necessidade de o tratamento também ser feito com ajuda psiquiátrica, que aí vem medicamentos, e também com a ajuda de nutrólogos, porque a gente precisa repor algumas vitaminas que são necessárias para que a gente se sinta energeticamente bem, tá? Então, essa é a minha contribuição para hoje. Se alguém quiser fazer mais algum comentário... Eu queria colaborar também, Carla. Eu já cheguei a um determinado momento da minha vida, eu acho que há uns 2 anos atrás. Sim. Eu já acordava com medo de pegar o WhatsApp com tanta demanda que teria para mim naquele dia. O dia começava às 7h30 e seguia sem hora para acabar. No outro dia seguinte era a mesma rotina. Eu já acordava, poxa, tem que abrir o WhatsApp novamente, tem que responder aquelas mesmas pessoas, todo mundo querendo ali se aparecer, ninguém valoriza o trabalho, só cobrança, só cobrança, só cobrança. Já cheguei a um determinado momento disso. Né? Hoje, quando dizia assim, não vai ter expediente, era que a mente dizia, ai, que alívio, né? Ah, que bom que hoje não vai ter, que bom que hoje não vou ter contato com aquelas pessoas. Carla, trabalho com o público, mas não estou entre essas profissões que você sinalizou anteriormente. Eu posso estar vivendo a síndrome de burnout, sim. Atendimento ao público, mesmo profissões que eu não tenha citado aqui anteriormente, estão também entre as profissões que mais diagnosticam, tá? E falando de uma parte assim mais técnica, juridicamente falando, já se afastam pessoas por burnout, tá? Então, existe sim a possibilidade de você buscar os seus direitos, de ser afastado. Existe um CID, que é o CID Z63, acho que é Z63, eu anotei aqui em algum lugar. O CID Z56, onde você vai ter os direitos pagos, né, os 15 dias pela empresa e depois pelo INSS. Então, assim, infelizmente, os números estão crescendo cada vez mais, né? Então, com laudo médico, com laudo psicológico, sinalizando quais são os seus sintomas, você consegue sim fazer um afastamento. Na área da educação, a gente tem aí os professores que estão no nível de estresse altíssimo, como eu falei mais cedo. Os afastamentos acontecem, a realocação acontece, e geralmente esse professor ele nunca mais volta para a sala de aula, porque ele vive o estresse, né, vindo dos seus alunos, vive o estresse vindo da família, vive o estresse vindo da área da secretaria, porque muitas vezes o sistema não dá o suporte que os professores precisam. Então, muita atenção para você que está me escutando agora, que trabalha na área da educação, que tem um parente que está na área na área da educação. Então, cuidar com muito carinho, né? Porque a gente tende a chegar em casa e tratar quem a gente ama com agressividade, né? Tem aqui uma advogada contribuindo. É importante também manter a sociedade orientada referente ao empregador. Ao ser diagnosticado, são 15 dias. Vou passar aqui um recadinho para os empresários, né? Você que é um líder, né? Trabalha aí constantemente, que provavelmente também esteja vivendo todo esse sofrimento organizacional. Lembrar que está em tuas mãos, não transferir a sua dor para outras pessoas. Então, primeiro, cuide de você, cuide da sua saúde mental. Se não está conseguindo sozinho, pede ajuda, porque a gente organiza a sua rotina, a gente organiza as suas horas de trabalho para se tornar uma rotina saudável. E número 2, é necessário proporcionar à sua equipe um ambiente com qualidade de vida. Então, assim, a gente tem ações de quick massage que você pode oferecer aos seus funcionários, que são aquelas massagens de 10, 15 minutos, né, durante o expediente. Você pode trazer profissionais para palestrar na sua empresa, fazer cafés da manhã, onde você trabalha com fraternização, falar sobre emoções, falar sobre sentimentos, potencializar cada um dentro das suas competências, valorizando o seu funcionário. Porque gente feliz trabalha muito melhor. Não é, Wellington? Verdade. O custo que uma empresa tem, que um líder tem, que um empresário tem na troca de funcionários, na substituição, é um valor muito alto, né? Então, assim, o capital humano é o mais valioso dentro da tua empresa, dentro da tua organização. Pense sobre isso. E na minha prática na área organizacional, Wellington, eu sempre vi o atraso, e eu ainda acho que o atraso ele é o grande índice de quando a pessoa está desmotivada. Então, se você tem funcionários que ele está atrasando, demora para chegar, tem aquela morosidade para chegar, muitas vezes vem para o trabalho sonolento, com a cara ainda que está com o lençol enroladinho, essa pessoa ela está extremamente desmotivada, ela não quer estar aí.
E cabe a você pensar o porquê que ela não está e o que é que você está oferecendo, né? É um ambiente saudável? As conversas entre os seus funcionários são conversas corajosas? Vocês falam as verdades? Ou é uma empresa que tem muito burburinho? Ou é uma empresa que tem muito fuxico, que tem muita fofoca? É potencializado isso na cultura organizacional da sua empresa? Então, empresários que estão aqui me escutando nesse momento, pensem sobre isso. Falem sobre isso. Não é caro manter um funcionário feliz. A gente só precisa ter criatividade. Sair do comodismo e praticar o respeito pelos nossos clientes, o respeito pelos nossos funcionários. Não é? Um beijo, Verdade. Aline, advogada. A gente tem uma responsabilidade quanto líderes, quanto empregadores muito grande, né? Porque quando nós não entendemos o que estamos vivendo no nosso ambiente de trabalho, quando a gente tem a crença de que nós não somos boas o suficientes, que nós não vamos dar conta, que sofremos agressões psicológicas, a ideação suicida se faz presente, né, Wellington? E as tentativas se fazem presente. Verdade. Porque nós trabalhamos no mínimo 44 horas na semana. No mínimo, nós temos profissionais, né, na área da saúde que fazem 2, 3 plantões, um após o outro, sem dormir. Sem dormir. Como você vai atender alguém feliz? Como você vai dar conta de tudo isso feliz? Então é muito delicado e a gente precisa pensar sobre isso. Verdade. Antes de você finalizar, chegou aqui algumas mensagens em nosso WhatsApp, algumas pessoas dando esse feedback em relação ao programa de hoje. A nossa ouvinte escreveu o seguinte, ela disse o seguinte aqui na participação dela. Bom dia, Carla. Eu estou muito feliz porque eu estava com crise de ansiedade e só de ouvir você falando na rádio estou bem. Graças a Deus. Agradeço a você. Eu sou Valdenice, meu nome. Oi, Valdenice. Fiquei triste porque eu não fui na sua palestra do shopping. Ela complementou aqui a mensagem outras, dela. Teremos outras. Teremos outras. Dia de sexta-feira eu estou aqui, né, Wellington? Se quiser vir para nos conhecer, dar um abraço, pode vir. A partir das 8h30 eu estou aqui, fico aqui até 9h45, 9h50. Vem cá que eu te dou um abraço, tá bom? Verdade. Sobre a sua ansiedade, observe-se, acolha-se, entenda o que acontece antes dos episódios das crises, para que essas situações sejam conversadas, trabalhadas. A sua rede de apoio também, as pessoas com quem você confia, elas precisam saber que são sua rede de apoio, para que elas também aprendam a como lidar com você nessa situação de fragilidade, tá? Olha, Carla, Dona Netinha lá do Povoado de Sinimbu deixou um abraço pra você, disse que tá amando o programa, todos os dias ela tá ouvindo. Eu me comprometi em mandar hoje um abraço enorme pra toda a população do Sinibu. Então, assim, Pronto, cheiro, um abraço a todo agora. mundo do Sinibu. Eu não conheço o Sinibu, tu acredita não nisso? Conhece? Não. Pois vamos E os marcar pra meus gente ir lá, pais viu? começaram toda a vida dele amorosa no Sinibu. Povoado de Sinimbu. Imagine. Terra boa, viu? Terra de povo amigo, povo acolhedor. Provavelmente. Eu nunca fui lá, mas eu tenho que organizar essa situação. Tenho que ir lá no Sinibu, Vamos marcar, conhecer, sim. ver, né, o local onde os meus pais se apaixonaram, e enfim. Porque se eles não tivessem se apaixonado, eu não estaria aqui. Verdade. Então tudo aconteceu por causa do Sinibu. Claro. Sinibu, eu amo vocês. Olha, Carla, chegou outra mensagem aqui, eu achei interessante também, antes da gente finalizar o programa. A pessoa escreveu o seguinte: bom dia, eu gostaria de falar sobre o assunto com a psicóloga Carla. Trabalho em um determinado hospital da região, sofro muita pressão psicológica, tanto no atendimento quanto para se manter no emprego. Além de tudo, a população me sobrecarrega no WhatsApp, com solicitações de exames e pedido de favores. Sofro de ansiedade e às vezes me sinto culpado por não poder ajudar todos. E às vezes me decepciono com aqueles que ajudei e não ouço nenhum obrigado. Eu me identifico com a sua experiência, né? Porque essa sensação de você não dar conta de tanta gente te pedindo ajuda é muito grave. Obrigada pelo teu depoimento, pela tua coragem de vir aqui ao vivo e falar para tantas cidades, né? Para tantas pessoas. Mas o que eu posso te falar é: comece a limitar, comece a dizer não para algumas pessoas, porque não tem como você dar conta de tudo nem abraçar o mundo com os seus 2 bracinhos, não Verdade. tem como, é pouco. Então, assim, começar realmente a dizer não. E para começar a dizer não, é necessário que você trabalhe o seu autoconhecimento, a sua autoestima, porque às vezes há uma necessidade de você estar agradando tanto as outras pessoas para suprir questões
suas, carências suas. Então, busca ajuda profissional para que você se fortaleça na sua individualidade, na sua subjetividade e você começar a pensar sobre o seu valor, né? Porque está em um ambiente de trabalho onde você sofre ameaças, onde dizem assim, olha, se você não fizer tal coisa, você não vai nem estar aqui amanhã. Eu atendo funcionários, pessoas, né, que trabalham na rede pública e dizem assim, Carla, é um sofrimento, uma tortura constante. Verdade. Tem momentos que o gestor olha e diz assim, não sei se você vai estar aqui amanhã, então faça agora, né? E, infelizmente, são falas, são agressões que não aparecem nos stories do Instagram, né? Nos stories do Instagram tá tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, mundo sorridente, tudo perfeito. Né? Mas nos bastidores não é isso que acontece. E essa pessoa que vem a mim e fala comigo sobre isso é uma em mil. Uma em mil. Então vocês em equipe que estão aí no arranca-rabo, cara, dá uma reduzida nisso. Todos vocês estão em sofrimento. Então é importante que vocês se cuidem. Quando a gente aplica avaliações dentro de uma empresa, através da GPTW, que eu trabalhei bastante com essa empresa de aplicação de pesquisa de clima, um dos pilares mais importantes para que a pessoa se sinta feliz no seu ambiente de trabalho são as relações interpessoais. Então você pode nem se conectar com o que você faz, mas se você se conectar com as pessoas que estão ao seu lado enquanto você executa o seu trabalho, você trabalha mais feliz. Então pensar sobre isso, não olhar o seu colega de trabalho como inimigo, mas olhá-lo como parceiro. Que muitas vezes a gente precisa um da ajuda do outro. Então são situações, Wellington, que na prática a gente consegue trazer sim saúde para o nosso dia a dia. Né? Então assim, aquela frase de vou sair de casa hoje com sangue nos olhos, né? Hoje vai ser o dia. Não, você não precisa sair de casa com sangue nos olhos. Saia de casa com amor, pratique o amor, faça com amor. Pronto, é só isso. Essa é a melhor forma de a gente se blindar de todas as intrigas, de todas as agressões que acontecem, né? Mudar um líder, mudar a essência de um gestor é impossível. É impossível. Então, em uma situação na qual a gente analisa todos os fatos, todos os como é que eu posso falar? Todos os gatilhos, aí sim a gente pensa em uma troca de emprego, porque há a possibilidade de você estar pertencendo a um grupo que é pequeno para você. E quando a gente coloca um sapatinho, né, no nosso pé, eu calço 37, tá? Em off, eu calço 37. Quando eu coloco um sapatinho do número 36, do número 35, quando eu tô experimentando, entra, fica bom. Mas depois de meia hora começa a doer. Depois de 2 horas começa a doer. Depois de eu começar a andar, se eu for dançar um forró com calçado 36, gente, eu fico muito mal no dia seguinte, né? Então assim, se você está em um local que é pequeno para você, no começo dá para você suportar. Com o passar dos meses, e geralmente a partir dos 90 dias, né? Que passou ali o prazo de avaliação, dos 90 dias do período de experiência, começa a apertar, começa a doer, começa a incomodar, a machucar, a ferir e a sangrar. Então, quando a gente tem a nossa autoestima legal, quando eu tenho meu autoconhecimento bacana, eu consigo reconhecer se eu estou num lugar que me cabe ou se eu estou em um lugar que é pequeno e apertado para mim, tá? Então, são todas essas questões que nós precisamos analisar. Quando a gente se capacita, a gente tem mais oportunidade de escolha. Então, assim, uma das máximas que eu sempre falo aqui, estude. A Ileison falou, profissionais com contratos públicos e ou indicações políticas são obrigados a sempre atender os mimos dos políticos que os indicou. Desse jeitinho, viu, Leison? Que tortura, porque Desse você jeitinho. passa a ser um mamulengo. Pois é. Então, quando você é um mamulengo, a sua ansiedade ela vai aflorar, porque você não está sendo honesto com a sua alma. E quando nós não somos honestas, quando nós não somos honestos com a nossa alma, acontece autoanulação. E aí, quem é você na sua vida? Você não é ninguém na sua vida. Se você não é ninguém na sua vida, vem todas as angústias, vem todos os vazios. E a gente já falou muito sobre isso, sobre os vazios das almas, né? Da nossa alma. E é isso. Muito obrigada pela contribuição. Antes de finalizar, tem mais um depoimento aqui. Antes da gente concluir, o depoimento aqui foge um pouquinho do nosso tema, mas eu achei importante a gente finalizar com essa fala. A pessoa escreveu o seguinte: bom dia, Wellington, bom dia, Carla. Olha, às vezes do nada eu choro. Me sinto culpada porque sou mãe solteira.
Minhas filhas se tornaram pessoas totalmente diferentes do que eu queria para elas. Então eu sinto que é culpa minha. Então eu sinto que fui fracassada, que sou culpada às vezes. Não quero sair da cama, chego a pensar em coisas negativas. Não sei mais o que fazer, o que pensar. Escreveu ela aqui no nosso WhatsApp. Eu lamento que a senhora esteja nesse nível tão elevado de sofrimento, né, mental. Mas provavelmente durante a sua história tem coisas que foram construídas de forma positiva. A senhora só não está conseguindo enxergá-las, né? As suas meninas, elas têm o poder de decisão. A nossa vida, vamos aí fazer uma metáfora. As nossas vidas, cada uma conduz. Quem está no banco do motorista, na vida delas, é elas, não é a senhora. A senhora está no banco do motorista da sua vida. Então, assim, não está conseguindo fazer essas análises sozinha, a senhora pode conversar com alguém que a senhora confie, a senhora pode buscar apoio profissional. A gente tem na cidade instituição gratuita, tem instituições privadas e a senhora fica à vontade aí para procurar o que for necessário. O que não é permitido é a senhora desistir da sua vida. Isso não está permitido. Não lhe conheço, mas eu me compadeço com a sua dor e eu digo para a senhora não está autorizada a desistir da sua vida, tá? Então vamos levantar um dia por vez, uma conquista por vez. Provavelmente a senhora esteja se alimentando, então assim, cada refeição que a senhora faz é uma conquista, cada dia que a senhora, mesmo com tanta luta, levanta é uma conquista, cada banho que a senhora toma é uma conquista, lavar o próprio cabelo é uma conquista. Então a senhora comece a praticar um pouco mais a gratidão, dia a dia, situação por situação, para que a senhora vá melhorando aos poucos, né? Porque a melhora ela não vai acontecer da noite para o dia nem de repente, demora um pouquinho de tempo. Quando a gente fala da burnout, Wellington, o tratamento ele vai demorar de acordo com cada experiência, mas a gente precisa aí de no mínimo uns 3 meses de bate-papo forte, firme, corajoso, para que as pessoas comecem a ter o processo da cura, né? Tem um colega que está em sofrimento e está se afastando por questões emocionais. Não podemos julgar, não podemos apontar, não podemos dizer que é frescura, que é mimimi. Não nos cabe fazer esse julgamento, porque cada um sabe o que está vivendo, o que está sofrendo. Na minha primeira experiência profissional, eu era uma garotinha de 19 anos e uma funcionária entregou um atestado. E no atestado tinha um CID, que eu não lembro mais qual mas estava relacionado à fadiga. E quando eu fui justificar, né, com a gerência da empresa sobre o atestado médico, ele gargalhou. Disse, oxe, isso só pode ser preguiça. A pessoa se afastar por fadiga, isso é preguiça. Ela é muito preguiçosa, desorganizada e não sei o que lá. E ele gargalhando tudo isso sobre gargalhadas. E eu ali, há pouco tempo na empresa, estudante de psicologia, e ele, Carla, você não vai sorrir não? Eu disse não, porque ela está em sofrimento. E eu não posso desrespeitar o sofrimento dela. E eu acho que o senhor também não deveria fazer isso. E aí eu pensei, vou ser demitida agora. E eu não fui demitida. Mas eu falei o que eu pensava e eu falei a verdade. Então nós, colegas de trabalho, nós não podemos rir, nem fazer piada, nem pouco caso de um colega nosso que está se afastando do trabalho por questões emocionais. Por burnout, por ansiedade, por pânico, nada disso. O nosso papel é acolher, escutar e olhar para nós. Porque se o seu colega de trabalho está doente, é porque o ambiente de trabalho está adoecido e pode ser que você também esteja adoecida, você só não está assumindo como ela está assumindo. Então, eu acho que é melhor parar por aqui, que eu já estou um pouco agressiva. Eu já botei muita emoção hoje. Calma, deixa eu voltar. Vou tomar uma água. Tome uma água para que a gente possa finalizar com os ânimos bem tranquilos, bem como alta, a gente começou, não é verdade? Carla, minha querida, mais uma vez agradeço pela sua participação aqui no nosso programa nesta sexta-feira. E eu penso até quando Revolta, as dores emocionais serão colocadas em segundo, terceiro e quarto plano? Até quando as dores emocionais serão subestimadas? Entende, Wellington? Verdade. Porque quem tá ali na escuta somos nós. E o sofrimento, ele é muito profundo, ele é real, ele existe. Não é porque a pessoa não está com a perna quebrada que ela não está em sofrimento, não é? Não é porque ela está sangrando, não é porque ela está amputada que ela está em sofrimento. E muitas vezes a sensação realmente é de amputação. Como é que eu sonho em ser professora? Carla, foi meu sonho de infância. E hoje eu estou sofrendo porque eu sou professora.
Entende? Pois é. Então é isso, gente. Um beijo, um abraço. Compartilhem essa live com quem vocês conhecem, porque é muito importante que as pessoas saibam sobre como fazer para minimizar suas dores de sofrimento, as questões legais, né? Então, assim, Florescer.Carla Cavalcante, recomendem essa live para quem você conhece. Um abraço, gratidão por hoje, Wellington.